Oi, tudo bem com você? Domingo hoje, né? E como de costume, a gente tá aqui chegando de uma corrida e a gente tá no desafio, né? Oi, Maria, seja bem-vinda. De melhorar o condicionamento e faz parte. A gente sempre vai escolher todos os dias a melhor forma, né? Sentindo se o nosso corpo, se a nossa mente é capaz, né? De aceitar o nosso desafio de ir um pouquinho mais adiante. E hoje, né, a gente vai estar falando sobre algo muito legal, que é o livre-arbítrio. E o poder da escolha, né? O poder da permissão, como a primeira live que eu gravei ao vivo este ano, em janeiro, falava sobre isso. E eu lembro da minha filha perguntando qual que era a diferença, porque tudo que a gente ia fazer, eu sempre dava para ela a opção de escolha. E ela nem sempre gostava de escolher, porque sempre é mais cômodo deixar a vida nos levar. E me fez refletir muito, né? Na corrida de hoje, por exemplo, que eu vinha lembrando disso, sobre que Deus nos deu um livre-arbítrio para que a gente possa escolher. Só que existe algo, quando a gente exerce essa opção de escolha, que é a autorresponsabilidade daquilo que a gente escolheu. Não tem como fugir. A responsabilidade é nossa, porque fomos nós que fizemos a escolha, certo? E aí, às vezes a gente não quer a responsabilidade por conta disso, às vezes também a gente não escolhe. A gente vai deixando a vida nos levar para ver no que é que vai dar. Não é verdade? É mais fácil, às vezes, você deixar o outro escolher para falar, não, mas não foi eu que escolhi, foi você que quis assim, do que você arcar com a responsabilidade de algo que às vezes a gente escolhe e não sabe em como se vai dar certo, se não vai, né? E qual que é a diferença, né, do livre-arbítrio e da opção de escolha, do poder de escolha? Isso nos faz lembrar que Deus está o tempo todo conosco. Ele é onipresente, onisciente, né? Eu lembro que eu aprendi isso muito pequenininha ainda, quando eu entrei na catequese, que Deus podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu não entendia. Como assim, né, que Deus pode estar em todos os lugares? Somos tantas pessoas, né? Só que a gente pensa dessa forma com a nossa mente, né? Se a gente fosse pensar com a mente de Deus, a gente não pensaria nem questionaria, a gente acreditaria. E eu cresci com isso dentro de mim, com esse questionamento, como que Deus pode estar em todos os lugares, como que Ele é onipresente. E aí, um dia foi me ensinado algo que eu falei, faz todo sentido. Deus, Ele está dentro de nós o tempo todo. Deus é Pai, Mãe, Criador, nos criou. E pelo fato dEle ter nos criado, existe uma porção divina, que é essa porção de Deus dentro de nós. E é essa porção divina que está dentro de nós, que sabe exatamente tudo o que acontece conosco o tempo todo. Vamos usar um parâmetro bem assim, cada um vai entender. Por exemplo, o Big Brother, né? Ou todos esses programas que as pessoas estão sendo observadas o tempo todo através de câmeras. Então, no início, elas sabem que estão sendo observadas. E sim, no início elas alteram o comportamento delas porque elas estão sendo observadas. E elas sabem que estão sendo observadas. Passa-se um tempo, elas percebem, entra na rotina. E esse entrar na rotina entra no automático. E aí o que acontece? A pessoa esquece que está sendo observada e começa a agir por ela mesma, sendo ela mesma, sem filtros, vamos dizer assim. E Deus, Ele está o tempo todo nos observando. Ele está o tempo todo do nosso lado. Então Ele sabe o tempo todo o que acontece conosco, o que a gente pensa, tudo que está ao nosso redor, né? E por que é que Ele, então, sabendo disso, oi Didila, seja bem-vinda, por que é que Deus, sabendo disso, Ele não toma as ações necessárias? Exatamente por conta desse poder que Ele nos deu, o livre-arbítrio, o poder da escolha, né? Aí você vai falar para mim assim, mas por que uma esteticista está falando sobre o poder da escolha, né, e o livre-arbítrio? Porque funciona da mesma forma na estética. Então, quantas vezes você quis emagrecer, né, e você sabe já como emagrecer, por exemplo, você já foi na nutricionista, já começou um plano, só que aí, nos primeiros momentos, você aceita, né,
essa é a sua meta, você escolheu, quero trilhar esse caminho. E aí você já sabe como fazer, você sabe que funciona, mas por que você não segue adiante? Porque é dado a você a opção de você escolher. Então hoje você escolhe não fazer, você escolhe não mudar, você escolhe ficar do mesmo jeito. E aí você só, aos poucos, a vida vai nos convidando, vai apresentando opções e a gente continua exercendo a nossa opção de escolha. Então o que acontece? Você esquece que está sendo observado. Oi, Anderson, seja bem-vinda. E você nem faz ideia, com o passar do tempo, que Deus está o tempo todo te observando, porque Ele está o tempo todo com você. E por Ele ter essa informação privilegiada, concorda? Ele sabe exatamente tudo o que acontece com você o tempo todo, o que você pensa, da forma como você pensa. Ele nos deu esse poder de escolha para não interferir e não ferir, né, nas nossas decisões. Então, se a gente quer que Ele haja na nossa vida, a gente tem que permitir. A gente tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, eu permito. Por isso que a gente precisa pedir, dar autorização, né? Para que Deus entre na nossa vida e para que Ele habite no nosso dia a dia. Da mesma forma, eu preciso dar a permissão para melhorar a minha saúde, para melhorar o meu emocional, né? Quando a gente fala de gestão emocional, muitas vezes você já sabe todas as opções, você sabe tudo o que acontece, da forma como tem que acontecer, só que por que é que você não segue adiante? Porque nessa busca de você fazer uma gestão emocional, a gente vive na busca de nos conhecer, de olhar para quem nós somos. Foi aí que nasceu também o desafio de ser você, porque não adianta a gente tratar o externo, sendo que vai passar um determinado momento, um determinado tempo, você vai voltar de novo para aquela estrada, porque ela não ressoou, ela não condiz com aquilo que está dentro de você. Então, por fora você conseguiu resultados, mas não são duradouros, porque você efetivamente não acessou a pessoa que está aqui dentro de você, que é você mesmo, né? Que é esse contato, essa conexão com a pessoa que você é. Então eu voltando lá na live, né, que a gente fez lá em janeiro, e falando muito do capítulo que eu escrevi meu de autoria também, de coautoria, tem uma frase que está na Bíblia, né, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu fugir disso. Eu preciso olhar para a pessoa que eu sou, né? Eu preciso enxergar a pessoa que habita aqui dentro de mim, né? E essa pessoa que está aqui dentro de mim, ela tem o poder de escolha. Ela tem o livre-arbítrio para poder escolher. Então, por ela ter esse livre-arbítrio, por eu ter esse livre-arbítrio, por você ter esse livre-arbítrio, nós somos convidadas a tomar as nossas decisões por nós, para que a gente cresça, para que a gente enxergue esse potencial que está aqui dentro de nós. Oi, Carla. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Porque muitas vezes a gente não enxerga. A gente olha no espelho e não nos vê. A gente escuta, a gente ouve as pessoas falarem, a gente ouve as coisas, mas a gente não escuta o que o nosso coração está dizendo, né? Então, o convite hoje, que você escolha olhar para você, que você escolha enxergar que Deus está o tempo todo com você, mas Ele precisa da sua permissão para que Ele possa agir na sua vida, né? Oi, Neuma, seja bem-vinda. A gente está aqui encerrando esse momento. Qual a diferença, né, entre o poder de escolha e o livre-arbítrio? Todos eles levam para um único caminho. Você tem o poder de escolher, é você que toma as suas decisões. E essas decisões, elas não influenciam quem nós somos, porque primeiro a gente precisa olhar para quem nós somos. Se a gente deixa as pessoas e a vida aí tomando as decisões por nós, né, o livre-arbítrio que nos foi dado, o poder de escolha que nos foi dado, a gente não está exercendo, porque a gente está deixando a vida nos levar, está deixando as decisões das outras pessoas levarem a nossa vida, simplesmente porque a gente às vezes não quer dizer não para o outro, mas a gente diz não para a gente o tempo todo, né?
Então, que a gente volte esse olhar para dentro de nós, enxergue o quão incrível e o quão magnífico é você olhar para você, né? Tenha um excelente dia, né? E olhe para você com muito amor.